Para dar as boas-vindas, então, no nosso primeiro webinar, Ciclo CPCE, eu gostaria de convidar o diretor regional do CPCE em Cascavel, o Gilberto Bordim. Boa tarde a todos. Eu queria, em nome do CPCE e do ODS, Núcleo de Cascavel, dar as boas-vindas a todos para esse grande evento, essa grande reunião virtual que estamos realizando hoje, a primeira palestra do ciclo aqui em Cascavel, que é uma grande honra para a gente. Gostaria de fazer aqui uma saudação especial ao seu Rui Brandt, que está nos ouvindo também, está participando, Maria Cristina, a Rosana Fontoura, os diretores Paulo Lima, de Maringá, Dona Indianara, a Dona Renata, de Londrina, os demais conselheiros aqui da nossa região, aqui de Cascavel. E também queria fazer um grande agradecimento à Pamela, a nossa executiva, pelo seu empenho que tem feito aí para que esse evento pudesse acontecer. Gostaria também de fazer uma saudação ao nosso preletor, ao nosso palestrante, o senhor Cleuton Carrijo. Quero parabenizá-lo pelo seu currículo. Essa palestra está sendo rodeada de muita expectativa. Eu acho que o senhor terá muitas coisas, muitas novidades para transmitir para a gente. Portanto, eu desejo a todos uma boa palestra aí e muito obrigado a todos os participantes que se inscreveram para essa palestra. Muito obrigado a todos. Agradeço ao diretor, seu Gilberto Bordim, e passo a palavra à coordenadora executiva do CPCE, Rosane Fontoura. Boa tarde a todos. Obrigada a presença, né, dos conselheiros e dos demais convidados. O Cleuton é um conselheiro, né, sênior já há algum tempo, e ele já tinha contribuído com essa temática num evento presencial. E a gente resolveu, né, trazer de volta, porque é uma fala muito importante para esse momento, né? A pandemia nos traz aí várias reflexões, e a volatilidade, a incerteza, né, a complexidade, a ambiguidade são coisas que a gente está vivendo no dia a dia. Esta palestra faz parte, então, de um ciclo. Em seguida, os senhores vão ter o convite dos demais ciclos, dos demais conselheiros que vão fazer parte desse conjunto do ciclo webinar CPCE. Farão parte a The Bennett, empresa que é conselheira, a ISAI, o Instituto, né, do ISAI. Daí nós teremos também o William Fisher, de Cascavel, e assim a gente vai fazendo algumas programações nesse sentido. A gente só tem a agradecer aos conselheiros que vêm aqui colaborar para debater e trazer importantes temas. Próximo evento que a gente tem na agenda é o Reatiba, Inclusão da Pessoa com Deficiência, que os senhores, dentro do seu interesse, estão convidados a participar. Cleuton, é uma honra ter você aqui, tá? E obrigada pela participação de todos os conselheiros presentes. O Rui está com uma reunião de web agora, dentro da Federação das Indústrias do Pantanal. O Rui é presidente, né, do Sindicato de Papel e Celulose, por isso que ele deve entrar na nossa webinar com um pequeno atraso, mas em seguida aí pode ser que ele venha falar conosco. Uma boa fala, Cleuton, e obrigada a todos aí. Uma boa tarde. Obrigado, Rosane, pela acolhida. Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Assim mesmo, no tratamento coletivo, no português, é no masculino, mas fazemos a inclusão de... São todos carinhosamente bem recepcionados a essa temática de como é que nós podemos entender, no contexto pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, esse novo normal, o que tem acontecido no ambiente de negócios e que certamente irá impactar cada vez mais numa progressão exponencial. Quem quiser depois detalhes, Não chega bem para vocês? Eu acho que tem algum microfone de algum participante ligado.
Novamente, vou pedir a gentileza de que todos os participantes deixem os seus microfones, desligados, e que somente o nosso palestrante, Cleuton, permaneça com o vídeo e o microfone ligado. Meu associado teve orgulho de ser americano, ele é um bom homem que precisa. Cleuton, o seu microfone está desligado. Me ouvem agora todos? Me ouvem Agora bem? sim. Ok. Eu sempre gosto de começar, queridos, com uma frase de reflexão, e nada mais apropriado que essa do Yuval Noah Harari, que é uma das mentes mais brilhantes da contemporaneidade, escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, e projetou para 2050 um prognóstico nada animador de uma geração de inúteis. E ele disse, numa das obras recentes, que quem tem clareza tem poder. O que eu gostaria de fazer nessa tarde é com uma maior luz, uma luz a respeito daquilo que anda acontecendo bem debaixo dos nossos olhos no ambiente de negócio e nós não temos percebido. Para isso, a gente fala em mindset, em mentalidade, em modelo mental. Quando vocês veem essa foto do príncipe, ele parece estar tendo um tipo de comportamento, mas quando um outro fotojornalista, ângulo, faz a mesma tomada de cena da realidade, nós conseguimos perceber. E o que é mindset? Mindset é atitude. Mindset é a maneira como eu escolho olhar para a minha realidade sob um novo ângulo, uma nova ótica, uma outra perspectiva. E é esse o meu convite para vocês nessa tarde. Então, vou dividir minha fala em dois momentos, em duas dimensões. Uma dimensão offline, do ambiente organizacional, do ambiente de negócios, e uma outra dimensão online desse ambiente, usando 3 réguas na linha do tempo. Uma do antes da pandemia, outro do durante esse que nós estamos agora, e outro momento da pós-pandemia. Para esse primeiro retrato ou recorte do mundo dos negócios offline, ele é caracterizado pela Idade Média. Idade Média é uma herança nefasta que nós carregamos há pouco mais de 350 anos, a partir do avanço proposto por Isaac Newton. Ele foi o primeiro a mapear, através da ciência, tempos e movimentos. E esses tempos e movimentos vieram caracterizando os negócios, passaram depois, 1700 e pouco, por Adam Smith, com a sua teoria da riqueza das nações, depois Taylor, Fayol, Ford avançaram muito na esteira de produção, na maneira de cronometrar produtividade. O grande problema da Idade Média é quando nós entramos na escola lá atrás, nós éramos ensinados pelas nossas professoras na média de cognição da sala de aula. E nós fazíamos uma prova mensal e depois uma média bimestral, e ao final do ano nós tínhamos também uma média final, saindo na faculdade e fazendo o trabalho de conclusão de curso, o TCC. Havia lá 3 professores para fazer a média da nota nossa, nós alunos, que depois entrávamos no mercado de trabalho e éramos avaliados na média de desempenho, do tratamento da seleção, para ocupar uma média vaga descrita numa média de salário para aquela função. O grande problema de nós trazermos ainda hoje essa herança cultural da Idade Média, ou seja, que impera o mediocres, o medíocre, é que pessoas também têm sido avaliadas na média das empresas, na média do seu desempenho.
E aqueles com maior talento, aqueles acima da média, não têm, na grande maioria das vezes, esse valor agregado maior, reconhecido e recompensado. Então, isso é algo que, a partir da produção linear, vem impactando a retenção dos melhores talentos, a premiação por melhores resultados. Uma outra característica que nós carregamos da Idade Média, queridos, é a gestão por consequência, onde manda quem pode, via de regra é o capital, é o dono do negócio, é o detentor, é quem tem juízo. Numa gestão mais top-down, de cima para baixo, e ela é profundamente punitiva. Outro elemento que caracteriza esse tempo offline é a inserção de novos elementos de trabalho, onde esse colaborador Cleuton, pode agora... Cleuton, se me permite, não está sendo colocado o PPT. Você está compartilhando ou não? O PPT Desculpa. não entrou para vocês. Vamos ver aqui. Eu imaginei que já estivesse na tela para vocês, queridos. Entrou para vocês o PPT? Entrou o PPT para vocês? Agora sim. Entrou, mas não está em modo tela cheia. Ok. Para mim, aqui aparece em modo tela cheia. Vocês conseguem visualizar a tela assim mesmo? Ainda sim, que Cleuton. parcialmente, Sim. vocês... Eu posso, então, avançar assim? Posso? F5, tela cheia. Pode sim, pode avançar. Ok, obrigado, Rosane. Eu dizia sobre essas duas dimensões do mundo dos negócios, uma offline e outra online, e no offline é caracterizado pela média de desempenho. E os melhores talentos, as melhores ideias, a inovação, a disrupção, não são premiadas como poderiam e como deveriam nessa característica de ambiente. Então, é que hoje você tem uma grande influência também da escalabilidade, da exponencialidade, o que não era permitido quando você tem uma retenção física da sua produção. Hoje você consegue ganhar escala para além de 4 paredes ao inserir nos seus negócios um novo componente digital. E depois de se compreender tempos e movimentos e a produção em série e o que nos trouxe a revolução industrial, no início do século passado, vem uma mente brilhante, como de Charles Chaplin. Vocês estão comprovando quem vocês são, ou tentando provar através da ciência, e vocês não são máquinas, vocês são homens. E a não compreensão do nosso ser, do nosso ente, da nossa posição nesse mundo ontológico, quem eu sou, de onde eu vim, para que eu sirvo, qual é o meu propósito, fez com que esse homem, esse ser humano, esse profissional adoecesse. E a grande característica da Idade Média, desse mundo da média, é a gestão por consequência que cai por terra a partir de crises que provoca nos profissionais. E eles vêm questionando, será que eu sou, de fato? Não o meu pai, não a minha mãe, eu tenho um nome, uma referência, um diploma, estou inserido no mercado de trabalho. Mas eu sou cópia de alguém? Eu realmente tenho talento? Eu estou simplesmente reproduzindo ou agregando valor da minha contribuição pessoal. Ou então, eu existo para quê? Cheguei na altura dos meus 40, 45, 50 anos e não compreendo que diferença eu imaginei que eu poderia causar no mundo e no mundo dos negócios. Portanto, a partir dessas crises, faz com que esse profissional ele tome uma atitude de protagonista, de líder de si. E ele, então, passa
passa a ser o grande outdoor. Não dependendo mais dos outros, ele abre uma rede social, fez no seu canal, os seus seguidores, e abre esse novo momento, inaugura essa outra dimensão que nós chamamos de idade mídia. E você tem uma série de perfis comportamentais dos novos netizens, que apontam tendências e estabelecem uma rede de influências, até mesmo, olha, usando o seu celular. O CEO da Netflix não usa mais notebook desde 2009, é tudo pelo smart. O lado nefasto disso é que muitas pessoas se escondem atrás do clique do mouse, do deslizar do smartphone, e você abre espaço para o net-ativismo, para os haters, influenciadores não tão éticos, para infoprodutos enganosos, para eventos que provocam uma catarse coletiva, como, por exemplo, Fórmula, Power Mind, geração de valor, que provoca só um arrepio nas pessoas na sexta-feira à noite ou no sábado. Na segunda-feira de manhã, de volta ao escritório, nada muda, aquela poeira, aquele arrepio passou, é passageiro, e a pessoa não consegue se compreender nas suas fragilidades, não desenvolve autoconhecimento, portanto, não se gerencia fazendo o autogoverno, a governança do seu talento. Este é o lado nefasto da idade mídia, da dimensão online no ambiente de negócio. O objetivo, o foco desses novos profissionais é no mundo digital, muito mais do que no mundo real, onde, de fato, nós construímos vínculos, e, ao construirmos esses vínculos, nós desenvolvemos maior saúde mental. Então, eles estão adoecendo por conta de uma diginóia, uma paranoia digital, onde eu me abasteço, eu me alimento, meu, a mim, comigo, e não mais o nosso, o viver comunitário, a produção colaborativa, cooperativa. E algumas empresas que identificaram e capturaram essas tendências de demanda estão, até certo ponto, se dando muito bem, porque entenderam que o mercado, o mundo dos negócios, migrou da posse para o compartilhamento, por exemplo. E empresas que estão oferecendo negócios baseados em compartilhamento, como é o caso de Airbnb, estão, sim, faturando alto e ganhando muito dinheiro. Além disso, além desse narcisismo digital, uma superexposição nas mídias, há uma série de adoecimentos, como a depressão, excesso de passado, o estresse, excesso de presente, e a ansiedade, o excesso de futuro, onde é necessário, nesse novo contexto de incertezas que eu já vou detalhar em alguns slides com vocês, é necessário fortalecer ou ressignificar os meus valores. Valores que eu carrego do berço, do vô, da avó, do pai, da mãe, valores que são sinais, são luzes sinalizadoras na minha pista de decolagem, para que eu avance com maior segurança nesse ambiente dos descontínuos e impermanentes. E esse tempo de pandemia agora, de confinamento, trouxe para nós uma outra preocupação. É que antes eu estava com excesso de atividades. Eu tinha um ativismo nas minhas rotinas. E aquela necessidade de estar ocupado o tempo todo é simplesmente uma resposta a trauma e uma distração baseada no medo daquilo que eu seria forçado a reconhecer, a sentir se desacelerasse. E agora, na minha casa, no meu quarto, no meu momento, no confinamento, na pandemia, eu fui obrigado a me encarar no espelho, a encarar as minhas limitações, os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas expectativas e incertezas em relação ao futuro. Além disso, o aumento brutal do número de casos de depressão durante a pandemia. O Instituto Gallup, ele estima uma perda dos negócios da ordem de 300 bilhões de dólares por ano
graças a esse baixo engajamento, motivado por uma infelicidade no trabalho. Eu não sei o que isso causa um impacto positivo na identificação das minhas limitações, quando eu me abro para mais o impativo e passivo para o RH das empresas. É um momento também que profissionais estão se reinventando, como foi o caso da Andréa Mota, que era diretora-geral do Boticário, e ela passou também por uma ressignificação a partir da síndrome de burnout. Ou então aqueles que, durante a pandemia, ao invés de se reconectar consigo, na sua transcendência, atualidade, eles acabam ainda mais dependentes de uma incerteza futura, que é a ansiedade, depressão, excesso de passado, estresse, excesso de presente, ansiedade, excesso de futuro. Olha nesse slide aqui da doutora Caroline Leaf, ela aponta, num estudo americano, quais são os vícios, os 10 vícios mais impactantes hoje no mundo profissional, no ambiente de trabalho. E, em 9º lugar, nós temos lá o narcisismo digital. Todos hoje querem ser influenciadores digitais, mas o casamento está uma droga. A família dilacerada. Naquela frente de negócio não deu certo. Eu não encarei as minhas limitações, não reconheci e não me reinventei. E aí eu fujo para um lugar onde eu não preciso prestar contas para ninguém. Então é necessário tomar muito cuidado, redobrar os cuidados nessa fase de momento de pandemia, até porque é o momento que os profissionais estão falando assim, espera lá, será que eu sou tão necessário assim que eu trabalhava? Estou cuidando de um novo negócio com a minha esposa, o meu cunhado, estou abrindo uma franquia, enfim, a pandemia fez com que os profissionais de todo o mundo, não só do Brasil, repensassem a sua carreira, especialmente os brasileiros. 76% repensando suas carreiras e 82% dos brasileiros assim inseguros e questionando suas habilidades e a possibilidade de novos empregos a partir do momento da pandemia. São dados atualíssimos, uma pesquisa Infomone que abre os nossos olhos. Então, clareza, quem tem clareza tem poder. Aí eu entro no elemento principal, temática, título do nosso webinar hoje, que é o VUCA, esse novo contexto, qual é essa grande característica de uma nova realidade no mundo dos negócios, e acrescentei lá o M e o U, e vou dizer por que eu acrescentei. O acrônimo VUCA, ele é feito com as iniciais de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, nos termos em inglês. Eu acrescentei também outros 2 elementos nessa sigla em inglês. O primeiro é meaningful. Meaningful significa o entendimento de propósito, para que eu esteja competitivo nessa nova realidade, nesse novo contexto dos negócios VUCA, eu preciso ter propósito. Qual é o meu grande chamado à existência? Eu nasci para quê? Eu vim de onde? Eu descendo de quem? Grande característica da minha paixão, aquilo que eu faço como profissão, identifico a minha vocação e posso até mesmo exercer a minha missão. Cleuton, e o que acontece com quem não compreende o seu propósito? Vai adoecer, é só uma questão de tempo. Inclusive para os negócios. Ter propósito, o empresário que tem propósito, a equipe que tem propósito, a empresa que tem propósito, isso dá uma razão especial para fazer as mudanças necessárias e gerenciar na velocidade da mudança. Traz mais sentido, leveza e motivação para a vida e para o negócio. Fortalece o nosso norte estratégico, o nosso senso de direção na empresa. E, finalmente, engaja muito mais os clientes que se identificam com aquela causa,
cliente hoje não compra mais produto e serviço, ele compra uma experiência. E a empresa que oferece, na causa, uma experiência compartilhada, esta sim irá capturar muita demanda. E, Cleuton, se eu não quiser absolutamente identificar meu propósito, seguir meu propósito, que os japoneses chamam de Ikigai, e a Rosane, que morou lá, sabe muito disso, que em Okinawa, na região, sabem ter uma cultura Ikigai muito forte. Vezes, saber para que eu nasci, conduzir isso na minha carreira, faz com que eu tenha, no Japão, a mais alta taxa de longevidade de toda a Ásia, onde é presente fortemente a cultura Ikigai. Lá em Okinawa, as pessoas não se aposentam. Chega numa determinada idade, elas são automaticamente transferidas para a prestação de um serviço comunitário. E o que era antes o salário passa a ser a aposentadoria dela. Mas ela vive até os 106, feliz da vida, porque tem o seu Ikigai, identificou o seu propósito. Então, hashtag nesse momento de confinamento. Cleuton, você... Pois não? Desculpe, Cleuton, Pamela falando. Não está mudando aqui os seus slides. Ele ainda está naquele slide off-on. Ok. Vamos ver se conseguimos aqui, então. Vamos ver se conseguimos agora. Vamos tentar de novo? Vamos sim. Ok. Ele está no slide atual, mas não aparece em tela cheia. Agora está o Ikigai. Ok, maravilha. Pamela, se porventura cair novamente o compartilhamento de tela, você me sinaliza por gentileza, tá bom, minha querida? Sinalizo sim, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bem, vamos em frente. Eu falei sobre o primeiro elemento do Muvuca, que foi o meaningful, para fazer frente, estar competitivo como empresário, como executivo nessa nova realidade dos negócios. Eu preciso ter o meu propósito muito bem definido. O segundo elemento é universal. Essa universalidade, o que você semear, você também colherá para bem ou para mal. E para estar competitivo, eu também preciso escolher qual é o meu legado. Vocês se lembram muito bem, no filme do Gladiador, o General Máximos, quando ele reúne os seus exércitos, assim, aquilo que fazemos em vida ecoa pela eternidade. E ainda bem que, ano passado, o Marcelo Gleiser, ele ganha o prêmio Templeton, que é esse esforço de conjugar e associar novamente a ciência de Isaac Newton lá atrás, o que pode ser provado em laboratório, a nossa espiritualidade, hoje, mais do que nunca, ter consciência da nossa espiritualidade fará toda a diferença no mundo dos negócios. Notem que eu não falei religiosidade. A religiosidade diz assim o que o outro tem de mudar. E a espiritualidade diz assim o que eu tenho de mudar. O que eu posso melhorar, me reinventar e ressignificar na minha vida. Para isso, recomendo a leitura aí do livro Inteligência Espiritual, o Quociente de Espiritualidade, da Dana Zohar e do Ian Marshall, esposa e marido, que desenvolveram toda esse aparato metodológico para nos trazer aí uma coerência aplicada ao mundo dos negócios dessa espiritualidade, porque a inteligência espiritual ela permeia as demais. De uma empresa americana chamada Whole Foods Market. A Whole Foods Market ela foi vendida por 26 bilhões de dólares e ele apresentava recentemente no fórum, no encontro sobre capitalismo consciente, a importância dessa inteligência espiritual ali no Círculo Vermelho para, de fato, uma liderança integral nesse ambiente de finitude, de incertezas, do impermanente, do não sólido. Para isso, queridos, a espiritualidade é um dos elementos estruturantes da nossa maturidade. E maturidade é aquilo que aprendemos com as consequências das nossas escolhas.
O que ocorre nas empresas hoje, quando elas colocam um profissional sem maturidade numa posição de poder ou status, ele tende a agir com maldade e com perversidade semelhantes. Lúcifer. Depois vocês receberão esse PDF, basta clicar no link ali e ler o artigo do Valor Econômico a respeito desse crescente efeito Lúcifer dentro das organizações. Nós temos percebido uma série de elementos que caracterizam esse submundo corporativo e que exige de nós, portanto, ressignificarmos os nossos valores. Jovens adultos que não sabem ouvir não tem nome, geração floco de neve. A geração dos imaturos para sempre. E é muito fácil perceber quem tem maturidade. Quem tem maturidade não necessita de controle externo. No horário agendado, no dia de entrega da planilha, dos resultados para a diretoria, está na mão. Não necessita de um controle externo. Quem não tem maturidade, portanto, não manifesta autonomia nas suas atividades, vive exigindo a presença de um chefe, de um supervisor, de um patrão, de um diretor, porque absolutamente não consegue andar com as próprias pernas. Em casa, ele toma banho, não pendura a toalha molhada na área de serviço, não tira o prato da mesa, não contribui em nada, se vê visita. Então, é preciso também ressignificar para a nova geração a compreensão do que é maturidade e, sobretudo, de ter... Eu vou compartilhar mais uma vez aqui, queridos, porque ele escapou a tela, tá bom? Agora ele está aparecendo em tela cheia. Aí você precisa mudar os slides para mudar aqui para a gente, Cleuton. Estou mudando. Apareceu em tela cheia? Sim, em tela cheia e mudou o slide. Isso, mudou o slide porque eu cliquei aqui. Muito obrigado, Pamela. Eu recomendo, então, para vocês, hashtag fica a dica de uma outra leitura da Organização Dirigida por Valores, do Richard Barrett, porque empresas também, assim como pessoas, têm níveis diferentes de maturidade. Outro elemento compondo VUCA, a volatilidade. Para eu estar competitivo, eu preciso ter visão ampliada, visão de futuro, uma inspiração visionária. O que caracteriza essa aceleração na maneira com que as mudanças ocorrem nessa era líquida da pós-modernidade. Vejam lá que interessante, eu não disse que é um mundo veloz apenas. A nova característica é que, além de veloz, ele é acelerado. Alguém passa na estrada do seu lado, ultrapassando o seu carro, você está a 120 por hora, mas na hora que ele passa na janela, ele já está a 140 e logo ali na frente a 160 e some na estrada a 180 por hora. Esta é a grande característica hoje do mundo dos negócios. Não apenas ele é veloz, e por ser acelerado, muitas vezes nós não nos damos conta dessa aceleração do ritmo, da cadência mais tracionada das mudanças desse ambiente de negócios. E também um outro elemento que caracteriza esse novo contexto é o distanciamento das pessoas. É tão volátil, é tão veloz, que eu não percebo a necessidade do outro. Eu não desenvolvo alteridade, não percebo o outro na dor do outro, portanto, acabamos tendo empresas doentes, com profissionais doentes, uma empresa, um ambiente de negócios adoecido. Precisa ser revertido e revisitado com muito carinho. Existe uma neurocientista americana, Naomi Eisenberg, que até mapeou que quando eu rejeito, trato o outro com indiferença, não valorizo o outro, causa uma dor social, é uma agressão no nosso cérebro, lesionando aquela região, muito parecida com a sensação, a leitura, a percepção da dor física. Outro elemento para tomarmos conta agora, nesse momento da pandemia. Isolamento social aumenta risco de morte entre idosos.
Cleuton, como é que eu vou fazer, então? Seja generoso, seja bondoso, seja acolhedor, porque o Dr. Richard Davidson comprovou neurocientificamente que quando você age com generosidade, aumenta a produção em você, agente emissor, de serotonina, de endorfina, de ocitocina e dopamina em menos de 2 horas. Não trate com indiferença, com frieza, com distanciamento. Acolha, porque nós fomos criados e gerados para vivermos com vínculos, o que é chamado na física quântica de entrelaçamento. Esse carrega a minha bateria e a sua para sermos produtivos e realizarmos com as nossas mãos. Com essa velocidade da mudança, analisar simples evidências de um histórico passado podem não ser suficientes para uma tomada de decisão acertada. Então, eu preciso ouvir outras partes, ouvir os nossos profissionais, consultores, mentores, conselheiros, enfim, trabalhar muito forte esse tema do associativismo, participar dos webinars, etc. Toda a proposta, iniciativa é bem-vinda para fortalecer percepções somadas na última sabedoria. Outro elemento que caracteriza o nosso VUCA, a incerteza, em inglês uncertain, é com U, e em português o incerto. E para que eu esteja competitivo, lúcido, para que eu tenha clareza, eu preciso desenvolver um entendimento maior da realidade que me cerca. Que nem sempre as leituras são completas. No ambiente de trabalho, eu terei opiniões divergentes, então eu preciso exercitar com sabedoria esse entendimento, até para compreender aí cenários futuros e possibilidade de formatação para novos produtos e novos serviços. Via de regra, o que acontece nas empresas, queridos, é que elas têm um espelho retrovisor muito grande, só olhando para indicadores de empenho, para relatórios passados, do meu passado, e não desenvolvem essa capacidade de olhar e estar sensível para capturar novas demandas, para onde que o meu mercado está caminhando e como eu posso me reinventar numa velocidade cada vez maior. Outro elemento para ficarmos atentos é a complexidade. Nesse novo contexto, nesse novo normal do mundo dos negócios, eu preciso ter cada vez maior clareza. Como que os diversos elementos interagem, em que momento, e eles demandam de mim uma percepção, uma visão sistêmica, não mais linear, e sim um somatório de elementos que vão se acumulando em multicamadas, em multilayers de interpretação, leitura e interpretação dessa nossa realidade. Notem que a imprevisibilidade é um elemento que se multiplica numa velocidade muito grande e eu preciso somar em rede colaborativa com outras competências, com outros profissionais que agregam outras competências, até porque ninguém é alguém sozinho. Ninguém é alguém sozinho. Ubuntu, sou quem eu, Cleuton, sou, porque somos todos nós, FIEP, o Conselho Paranaense de Empresas, atuando para promover, divulgar a educação para a sustentabilidade, para a inovação. É assim que eu me fortaleço, é assim que nós podemos sair lá na frente mais velozes, mais competitivos. E o último elemento da nossa análise, mostrado aqui no vídeo gravado, é a ambiguidade. Para que eu esteja competitivo no ambiente ambíguo, eu preciso ser cada vez mais ágil, mais do que eu fui na vez passada. A minha palestra, o meu tema, a minha condução de fala hoje precisa ser mais veloz e ágil do que foi no encontro presencial em que a Rosane participou. Porque isso é o que a nova realidade exige de mim, então eu preciso me reinventar de formas diferentes, levando em consideração erro de interpretação das outras pessoas, atuando de uma nova forma no ambiente, na gestão e liderança organizacional, muito mais consciente, uma
palavra muito mais consciente e me adaptando a essas mudanças de mentalidade. Afinal de contas, uma empresa precisa ser considerada como um sistema vivo aberto e que interage com seus órgãos vitais, que são os seres humanos, os talentos inseridos nesse ambiente produtivo. Porque negócios são feitos por pessoas e para pessoas. Um grande exemplo disso, trabalhando dentro dessa nova realidade muvuca, é a bicicleta alaranjada, o case de sucesso das bicicletas laranjas aqui em São Paulo, Rio, enfim, grandes capitais do Banco Itaú. O grande negócio por trás, para caracterizar essa ambiguidade, é que o negócio de bicicletas amarelas não tem nada a ver com passeio, tem a ver com Big Data. Quando você destrava a bicicleta para seu uso, ela já começa a registrar aquilo que você faz no seu dia, usando seu cartão de débito ou seu cartão de crédito. Isso sobe para um grande abastecimento, armazenamento de dados, os cruzamentos são feitos, e isso hoje, no mundo dos negócios, queridos, vale trilhões de dólares. Então, para a gente poder concluir aqui, o que caracteriza, Cleuton, o que eu posso entender que será o mundo dos negócios, esse ambiente organizacional pós-pandemia? Cada vez mais as pessoas reforçando o seu protagonismo, da sua marca Eu SA, levando aprendizados às suas cicatrizes, produção exponencial, produção com escalabilidade digital e cada vez mais, queridos, não é o poder do capital, é o poder do associativismo, da gestão por consciência. Não é mais do mesmo, e sim mais com menos, buscando essa ecoeficientização dos processos produtivos, premiar os melhores desempenhos, os maiores talentos, retendo esses talentos numa liderança de fato esforçocrática e tendo uma compreensão orgânica da minha empresa e sabendo que haverá preferências desses profissionais que entraram com tudo no mundo mídia, na era da mídia, e estão se posicionando em colocações, fazendo nomadismo digital, trabalhando à distância, equipes remotas, novas formas de se gerar comprometimento com a causa e mensuração desses resultados, ou seja, do impacto de pessoas no resultado dos negócios, não mais apenas números dentro do BI, números quantitativos, mas como o comportamental das pessoas vai alterar o resultado dos meus negócios. Então, nós estamos falando como um caminho de competitividade, estamos falando, queridos, cada vez mais em governança de tarefas associada à governança. Uma última reflexão para aqueles empresários que estão nos assistindo agora, conselheiros, e quem irá repercutir isso nas suas redes sociais, depois acessar lá no YouTube. O empresário hoje talvez esteja se perguntando: o que eu faço para me reinventar, deixar a passagem do bastão mais serena, mais tranquila, mais segura para a próxima geração de herdeiros e sucessores? Bom, é o seguinte, que vai doer. A dor, ela é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Vejam vocês, queridos, que a lagosta é um bicho, é um animal mole, vivendo dentro de uma casca dura. E conforme ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai doendo, vai incomodando, e ele precisa tomar uma decisão de fazer uma escolha. Então, lá embaixo, no arrecife de corais, ele bate a sua casca contra essas formações até rachar, trincar, ele se protege, começa a criar e a crescer uma nova casca protetiva em volta dele, ele vai repetindo esses ciclos, como a fênix de ressurgir das cinzas, com a sua vida, com a sua carreira, com a potência de realização das suas mãos ressignificada. Então, eu digo que vai doer. E quero deixar mais uma palavra para você, que é empresário, que é empreendedor, está começando um novo negócio,
atuando aí na sua área, na sua região. E o que eu quero deixar para você como reflexão é aquilo que você escolhe a partir de quem você é, não o que você tem. Eu não disse o que você faz, e sim o que você é, quem você é. Quando você identifica e acolhe quem você é, será necessário fazer uma escolha, meu querido. Você escolhe deixar uma herança ou um legado? Herança é aquilo que você deixa para alguém. E legado é aquilo que você deixa em alguém. E gostaria de recomendar que você deixe em alguém um legado multigeracional que vai repercutir nos seus filhos e netos, inclusive. Dimensão aí, visão 2030 dos nossos filhos e 2050 para os nossos netos e também inspirando outras pessoas à sua volta e também numa participação mais ativa comunitária e levando em consideração esse checklist aqui para o seu negócio, especialmente agora, nesse novo normal, nesse novo contexto VUCA. Repensar seus processos produtivos a partir da ótica da transformação digital, como você pode acelerar esteira online digital que vai levar o seu negócio para um patamar de exponencialidade, e escalabilidade. Depois, mercado e vendas. Onde está o meu cliente? Quem é esse meu novo cliente? E número 2, o que ele espera de mim? Depois, liderança, uma liderança servidora. O melhor exemplo de liderança é quem faz e inspira seus seguidores. É sinônimo de liderança, é uma fala do passarinho, não fala, mas aprende a voar com seus pais. Exemplo é sinônimo de liderança. Depois, criação, valor futuro, valor para o meio ambiente, valor para a cidade, valor para a comunidade onde você está inserido, valor para os acionistas, para fornecedores, para reter os melhores talentos, valor. Com esses elementos, então, eu deixo a grande dica para, nesse momento, e quiçá no pós-pandemia, você repensar a sua caminhada aos negócios. E lembre-se, você, meu querido, pode alcançar e atingir o resultado que você quiser, mas para cada um deles exigirá de você pagar um determinado preço. Eu encerro por aqui, Rosane, fico aberto, então, às perguntas e às considerações, fazendo meu muito obrigado. Cleuto, mais uma vez, a gente agradece a sua contribuição, a sua fala, né? Ela é muito significativa no momento que a gente vive, as suas dicas, referências, né? A sua inspiração, você com certeza nos deixa um legado aí em relação à mudança que é necessária. Obrigada pela tua participação. Eu primeiro também quero agradecer, né, ao seu Gilberto Bordim, né, que dirige o Conselho de Cascavel, o trabalho da Pamela, na pontualidade, que sempre foi o nosso desafio aí em relação ao mundo também virtual, às vezes não é bem fácil, a gente sempre tem algum atrapalhinho, mas eu parabenizo, né, essa pontualidade. O Rui não pôde estar presente mesmo por causa de uma reunião paralela da Federação das Indústrias do Paraná, então ele não está presente. Na seguida, a gente tem uma reunião específica de trabalho, né, lá com o pessoal de Cascavel. Eu só tenho que agradecer, Cleuto, pela sua generosidade de compartilhar, né, todo esse conhecimento conosco. O grupo todo vai receber, né, por e-mail o PDF e a gente vai disponibilizar o teu e-mail, o teu WhatsApp, né, para as pessoas avançarem em algumas questões, porque, infelizmente, o tempo ele acabou sendo, né, reduzido e a gente sabe que poderia ser levantada várias questões a partir do que você trouxe. Certeza, sempre com a sua generosidade de anotar as perguntas, me encaminhar, e eu também, da mesma forma, premiando a reciprocidade, vou respondê-las todas
e envio de volta para você reencaminhar. Tá bom? Agradeço a todos. Obrigada, Cleuto Carrijo, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a todos que participaram da reunião. Seu Gilberto, o senhor quer fazer alguma fala? Seu Gilberto, fique à vontade. Ok, Rosana? O senhor está sem microfone. Ah, ok. Abriu aí, né? Não, eu queria só parabenizar principalmente ao nosso palestrante, a você também. Eu quero dizer que realmente fiz várias anotações aqui da palestra dele. Tem muitos pontos aqui de reflexão que isso aí a gente vai ter que ir lendo e refletindo e pensando e repensando como é que nós vamos seguir daqui para frente pós-pandemia, né? Realmente foi muito rica para mim, gostei muito, né? Parabéns ao nosso palestrante, parabéns a você, Rosana, a todos aí. Quero agradecer também aos demais diretores, conselheiros aí. Muito obrigado a todos, então. Obrigada. A gente dá como encerrada a reunião, a palestra, e seguimos com os conselheiros de Cascavel. Grande abraço, Cleuto. De bom. Obrigada aos demais conselheiros, todos presentes.